Você não vai ficar com nada, Helena. Nada. Eu tenho os melhores advogados de Curitiba. A voz do Ricardo ecoou pela sala de reuniões do escritório de advocacia como se fosse dona do mundo. Ele estava recostado na cadeira de couro, pernas cruzadas, aquele sorriso prepotente que eu conhecia tão bem estampado no rosto. Ao lado dele, 2 advogados de terno cinza claro ajustavam papéis com a confiança de quem já venceu antes mesmo da batalha começar. Eu apenas respirei fundo, girei o anel de safira no meu dedo anelar da mão direita, aquele anel da minha avó que nunca saiu do meu dedo em 18 anos de casamento, e não disse uma palavra. O silêncio que se instalou foi tão denso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo franziu a testa. Ele esperava lágrimas. Esperava súplicas. Esperava que eu implorasse por migalhas, como sempre fiz durante todos aqueles anos. Mas eu só olhei para ele com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía, e então virei meu rosto para o homem sentado ao meu lado. Dr. Bernardo Almeida, 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos de leitura pendurados no bolso do paletó azul marinho, ajustou os punhos da camisa branca e abriu uma pasta preta de couro legítimo com movimentos tão calculados que pareciam coreografados. O som da pasta se abrindo foi como um tiro de largada. Bernardo tirou um documento grosso, encadernado, com mais de 200 páginas. Colocou sobre a mesa de mogno polido com delicadeza, mas o impacto foi sísmico. Os advogados do Ricardo se entreolharam. Ricardo parou de sorrir. Na verdade, doutor Ricardo, Bernardo começou, e sua voz era suave, quase gentil, mas carregada de uma autoridade silenciosa que fez todos na sala se inclinarem para a frente. A senhora Helena não vai ficar apenas com a metade do patrimônio declarado. Ela vai ficar com tudo. Inclusive, ele fez uma pausa cirúrgica, seus olhos fixos nos olhos do meu marido, inclusive o que o senhor escondeu. O rosto do Ricardo perdeu toda a cor. Foi como assistir tinta sendo drenada de uma tela. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Um dos advogados dele, o mais velho, de bigode grisalho, pigarreou nervoso e puxou a gravata. O outro, mais jovem, de óculos retangulares, começou a folhear papéis freneticamente como se procurasse uma saída de emergência em um labirinto. Bernardo continuou, impassível. Contas offshore nas Ilhas Cayman no valor de R$ 1.800.000. 2 apartamentos em Balneário Camboriú, registrados em nome do Sr. Marcelo Tavares. Ele pausou, olhou para o advogado mais jovem do Ricardo. Seu cunhado. Se não me engano, Dr. Ricardo, um galpão comercial em São José dos Pinhais, registrado em nome de uma empresa fantasma, da qual o senhor é beneficiário real. Ah, e os desvios fiscais da construtora nos últimos 4 anos, que totalizam sonegação de aproximadamente R$ 900.000. Cada palavra era uma bomba. Cada número, um soco. Ricardo estava pálido, suando. Ele abriu a boca de novo. Mas Bernardo levantou a mão educadamente, como um maestro pedindo silêncio à orquestra. Ainda não terminei. Bernardo virou uma página do documento e o som do papel roçando foi ensurdecedor no silêncio da sala. Temos aqui também documentação fotográfica e em vídeo de encontros extraconjugais com a senhora Vanessa Reis, sua secretária, ao longo dos últimos 7 anos. Hotéis, viagens corporativas pagas pela empresa, que, vale lembrar, é parte do regime de comunhão parcial de bens, jantares, presentes adquiridos com cartão corporativo, incluindo um Honda Civic registrado no nome da senhorita Reis, mas cujo financiamento foi pago integralmente pela construtora Cardoso em Filhos. Ricardo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu estrangulada, rouca. Isso é ilegal, você não pode. Vocês me investigaram, isso é invasão de privacidade. Bernardo sorriu. Não foi um sorriso cruel. Foi um sorriso quase paternal, como um professor corrigindo um aluno que insiste no erro básico. Tudo aqui foi obtido de forma absolutamente legal, Dr. Ricardo. Registros públicos, documentos corporativos, depoimentos de testemunhas, imagens capturadas em locais públicos.
A senhora Helena teve todo o direito de contratar uma investigação particular quando suspeitou de irregularidades no patrimônio conjugal e de infidelidade. Aliás, ele deslizou outro envelope pela mesa na direção dos advogados do Ricardo. Aqui está uma cópia completa do relatório da investigadora Cristina Moraes, ex-delegada da Polícia Federal. Tudo certificado, autenticado e pronto para ser apresentado não apenas no processo de divórcio, mas também, ele fez nova pausa, deixando o silêncio crescer, na Receita Federal e no Ministério Público, caso seja necessário. A sala girou. Eu senti, porque até eu, que sabia de tudo, que tinha preparado cada detalhe daquele momento durante um ano inteiro, senti o peso daquelas palavras caindo como uma guilhotina. Os advogados do Ricardo estavam pálidos também agora. O mais velho empurrou os óculos para cima do nariz com mãos trêmulas e folheava o envelope que Bernardo tinha entregado. O mais jovem olhava para Ricardo como se esperasse que ele dissesse que era tudo mentira, que tinha uma explicação, que tinha uma saída. Mas Ricardo não tinha nada. Ele estava desmoronando. Eu vi em seus olhos. Aquele homem que tinha me humilhado na frente de amigos, que tinha dito para a própria mãe dele que eu era apenas uma professora fracassada que nem conseguia ganhar dinheiro, que tinha me feito sentir pequena, invisível, descartável durante anos, estava ali, encolhido na cadeira, as mãos tremendo, a respiração acelerada. E eu estava calma. Pela primeira vez em 18 anos, eu estava absolutamente calma. Girei o anel de safira mais uma vez, aquele anel que minha avó me deu no dia do meu casamento, e disse: Helena, nunca esqueça quem você é. Nunca deixe ninguém apagar sua luz. Eu tinha esquecido, vó. Por tanto tempo, eu tinha esquecido. Mas agora, naquela sala, diante daquele homem que achou que poderia me destruir, eu lembrei. Bernardo continuou, metódico, implacável. Agora, vamos falar sobre a proposta de acordo. A senhora Helena está disposta a não apresentar as evidências de sonegação fiscal e evasão de divisas às autoridades competentes. O alívio que passou pelo rosto do Ricardo durou exatamente 2 segundos. Em troca de uma divisão justa e completa do patrimônio. Isso inclui 50% de todos os bens declarados e não declarados, a Casa de Curitiba ficando integralmente para a senhora Helena e os filhos, pensão alimentícia no valor de R$ 15.000 mensais até que o filho mais novo complete 21 anos e, ele respirou fundo, uma indenização por danos morais no valor de R$ 500.000, a ser paga em parcela única no prazo de 30 dias. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ricardo olhou para seus advogados. O mais velho tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta e disse baixinho: Ricardo, eu preciso conversar com você. Em particular. Ricardo se levantou cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Os 3 saíram da sala. A porta se fechou. Bernardo se virou para mim, seus olhos gentis, e colocou a mão sobre a minha. Você está bem? Eu assenti. Mas a verdade, eu não sabia se estava bem. Eu estava em choque. Não pelo medo, mas pela liberdade. Pela primeira vez, eu não estava com medo do Ricardo. Pela primeira vez, eu tinha o controle. A porta se abriu 15 minutos depois. Ricardo entrou primeiro, os ombros caídos, o rosto ainda pálido. Mas agora havia algo mais: resignação, derrota. Ele não me olhou nos olhos. Sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e disse, a voz fraca: Tudo bem, eu aceito. O advogado mais velho assentiu para Bernardo, que puxou mais documentos da pasta. Ótimo. Então vamos assinar o termo de acordo aqui mesmo. Tenho 3 vias preparadas. Enquanto Bernardo organizava os papéis, eu finalmente permiti que meus olhos encontrassem os do Ricardo. Ele me olhou. E naquele olhar havia algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Medo de mim. Ele abriu a boca, como se fosse dizer alguma coisa, talvez pedir desculpas, talvez implorar, mas eu balancei a cabeça levemente. Não havia mais nada a ser dito. 18 anos de casamento. 18 anos de sacrifícios.
Eu tinha deixado minha carreira de professora de literatura para apoiar os sonhos dele. Tinha cuidado da casa, dos filhos, das festas com clientes, das aparências. Tinha engolido humilhações em silêncio. Tinha fingido que não via as mensagens no celular, os perfumes diferentes, as desculpas esfarrapadas. Mas enquanto eu fingia, eu planejava. Eu me lembrei do dia. 1 ano atrás, quando encontrei aquele recibo de hotel em Balneário Camboriú no bolso do paletó dele. Lembrei da dor, da raiva, do desespero. Lembrei de ligar para minha prima Andréia, aos prantos, e ela me dizer: Helena, você precisa se proteger. Procura alguém, investiga. Não fica aí esperando ele te destruir. Foi quando eu conheci Cristina Moraes, investigadora particular, ex-delegada da PF, especializada em crimes financeiros e casos de infidelidade conjugal. Cabelos curtos pretos, olhos atentos, postura firme. Ela se sentou na minha frente no café da Rua 15 de Novembro e disse: Helena, me conta tudo, desde o começo. E eu contei. Contei das traições, das humilhações, das suspeitas de que ele escondia dinheiro. Cristina anotou tudo em um caderno pequeno, fez perguntas precisas e no final disse: Eu vou descobrir tudo, mas você precisa ser forte. Isso vai doer antes de melhorar. Ela não estava errada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Continuar vivendo na mesma casa que o Ricardo, fingindo que não sabia de nada, sorrindo nas festas, cumprimentando Vanessa quando ela aparecia nos eventos da empresa. Mas cada dia que passava, Cristina me enviava relatórios, fotos, documentos, provas, e cada prova era uma peça do quebra-cabeça que montava minha liberdade. Foi Cristina quem descobriu as contas offshore. Foi ela quem rastreou os imóveis escondidos. Foi ela quem me apresentou ao Dr. Bernardo, o melhor advogado tributarista que eu poderia ter encontrado. E foi Bernardo quem me disse, naquela primeira reunião em seu escritório elegante na Avenida Cândido de Abreu: Helena, você tem um caso sólido, mas mais que isso, você tem coragem. E isso é raro. Agora, naquela sala de reuniões, assinando os papéis do divórcio, eu sentia o peso daquela coragem. Ricardo assinou os documentos em silêncio, a mão tremendo. Eu assinei com firmeza. Cada letra do meu nome uma declaração de independência. Quando terminamos, Bernardo recolheu as vias, colocou uma na sua pasta, entregou uma para o advogado do Ricardo e me entregou a minha. Parabéns, senhora Helena. A partir de agora, a senhora é oficialmente uma mulher livre. Eu segurei o documento contra o peito, senti o papel grosso, oficial, definitivo, livre. Eu era livre. Ricardo se levantou sem dizer nada, evitando meu olhar, e saiu da sala seguido pelos advogados dele como um cortejo fúnebre. A porta se fechou. Silêncio novamente. Mas dessa vez não era um silêncio tenso. Era um silêncio de alívio. Bernardo sorriu para mim, genuíno. Você foi muito corajosa, Helena. Muito. Eu sorri de volta e pela primeira vez em anos foi um sorriso verdadeiro. Obrigada, Bernardo. Por tudo. Ele assentiu. O dinheiro da indenização vai cair na sua conta em no máximo 30 dias e o processo de transferência dos bens já está em andamento. Você vai precisar de um contador para organizar tudo. Eu tenho indicações ótimas. Eu assenti, ainda processando. Tudo tinha acontecido tão rápido, mas ao mesmo tempo tinha levado 18 anos para chegar até ali. Saí do escritório de advocacia e o sol de Curitiba estava forte, o céu azul sem nuvens. Respirei fundo, o ar frio do final de inverno enchendo meus pulmões. Olhei para o anel de safira no meu dedo, o anel da vó, e sussurrei. Eu lembrei, vó. Eu lembrei quem eu sou. Peguei meu celular e liguei para minha filha Laura. Ela atendeu no segundo toque. Mãe, e aí? Como foi? A voz dela estava ansiosa, preocupada. Respirei fundo. Deu tudo certo, filha. Deu tudo certo. Eu ouvi um grito do outro lado, e depois Pedro gritando no fundo. Sério, mãe? Sério? Eu ri, e dessa vez foi uma risada leve, livre. Sério, a gente vai ficar bem. A gente vai ficar mais que bem.
Quando desliguei, olhei para cima, para os prédios altos do centro de Curitiba, para o céu infinito, e senti algo que não sentia havia tanto tempo que quase não reconheci: esperança. Mas essa história não começou naquela sala de reuniões. Essa história começou muito antes. E se você quer descobrir como uma professora de literatura, que deixou tudo para apoiar o marido, conseguiu virar o jogo contra um empresário poderoso e seus advogados caros, se inscreva agora no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Tudo começou 22 anos atrás, em uma livraria no bairro Batel. Eu tinha 20 anos, estava no 3º ano de letras na Universidade Federal do Paraná e passava meus sábados de tarde entre as prateleiras daquela livraria que cheirava a papel novo e café. Era meu refúgio, meu lugar sagrado. Naquele sábado específico, eu procurava uma edição antiga de Clarice Lispector quando esbarrei em alguém. Literalmente. Derrubei a pilha de livros que ele carregava. Desculpa, eu não vi, eu disse, me abaixando para ajudar a juntar os livros. Ele riu. Uma risada gostosa, genuína. Sem problema, eu também estava distraído. Quando olhei para cima, encontrei olhos castanhos calorosos, um sorriso largo, cabelos castanhos um pouco bagunçados. Ele era bonito, mas não era só isso. Havia algo na maneira como ele me olhou, como se realmente me visse, que fez meu coração acelerar. Ricardo, ele estendeu a mão. Helena, eu respondi, apertando a mão dele. A conversa fluiu naturalmente. Descobrimos que ele estava na livraria procurando livros de arquitetura. Ele estava no último ano de engenharia civil. Conversamos por 2 horas entre as estantes, sobre livros, sobre sonhos, sobre Curitiba, sobre tudo e nada. Quando nos despedimos, ele pediu meu telefone. 3 dias depois, ele me ligou. Nosso primeiro encontro foi em uma pizzaria no Santa Felicidade. Ele chegou com flores, margaridas brancas. Lembrei que você disse que adorava flores simples. Ele explicou, um pouco sem jeito. Meu coração derreteu. Os meses seguintes foram mágicos. Ricardo era atencioso, engraçado, ambicioso. Falava sobre abrir a própria construtora, sobre construir casas que fizessem as pessoas felizes, sobre deixar uma marca no mundo. Eu falava sobre ensinar literatura, sobre fazer adolescentes se apaixonarem por Machado de Assis e Fernando Pessoa, sobre a beleza das palavras. Ele ouvia, realmente ouvia. Dizia que eu tinha um dom, que minha paixão era contagiante. Depois de 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. Foi simples, sem grande produção. Estávamos no Parque Barigui, sentados em um banco de frente para o lago, final de tarde, o céu alaranjado. Ele pegou minha mão e disse: Helena, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Eu quero construir tudo ao seu lado. Casa a gente? Ele nem tinha anel naquele momento, mas eu disse sim sem hesitar. Nos casamos 6 meses depois, cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Minha avó, Dona Irene, foi quem pagou meu vestido. No dia do casamento, ela me chamou para um canto, segurou minhas mãos e colocou o anel de safira no meu dedo direito. Esse anel era da minha mãe e agora é seu. Use sempre, Helena, e lembre-se, você é uma mulher forte, de uma linhagem de mulheres fortes. Nunca esqueça quem você é. Nunca deixe ninguém apagar sua luz. Eu abracei minha avó, sentindo o cheiro de lavanda que sempre exalava dela, e prometi que não esqueceria. Os primeiros anos foram bons. Eu terminei minha faculdade, comecei a dar aulas em um colégio particular no Água Verde. Ricardo trabalhou em 2 construtoras grandes, aprendendo o ofício, economizando cada centavo para abrir o próprio negócio. Morávamos em um apartamento alugado pequeno no portão, mas era nosso. Eu decorei cada cantinho com amor, cortinas que eu mesma costurei, quadros de brechó que restaurei. Ricardo chegava em casa cansado, coberto de poeira de obra, mas sempre com um beijo para mim, sempre perguntando como foi meu dia. Quando Laura nasceu, 3 anos depois do casamento, tudo mudou. Não de um jeito ruim no começo.
Ricardo segurava a filha no colo com tanta delicadeza, olhava para ela com tanta reverência que eu me apaixonava por ele de novo todos os dias. Eu tirei licença maternidade e, quando voltei ao trabalho, minha mãe ajudava a cuidar da Laura. Mas as coisas começaram a ficar apertadas financeiramente. Ricardo queria muito abrir a construtora, mas faltava capital inicial. Foi quando minha avó faleceu. Dona Irene, minha guerreira, minha inspiração, partiu dormindo, tranquila, como ela sempre quis. No testamento, ela deixou para mim uma herança de R$ 400.000, fruto de uma vida inteira de economia e de um terreno que ela tinha vendido anos antes. R$ 400.000, em 2007, era muito dinheiro. Ricardo ficou eufórico. Helena, é isso, é a chance que a gente precisava. Com esse dinheiro, eu posso abrir a construtora. Eu prometo, amor. Eu prometo que vou multiplicar isso. A gente vai construir um império juntos. Eu hesitei. Aquele dinheiro era da minha avó. Era a última coisa que ela me deixou. Mas eu olhei para o Ricardo, para aquele homem que eu amava, para o pai da minha filha, e pensei: a gente é um time. O sucesso dele é meu sucesso. Assinei os papéis. Transferi os R$ 400.000 para a conta conjunta. Ricardo abriu a construtora Cardoso em Filhos. O Filhos era uma homenagem antecipada aos filhos que ainda viríamos a ter. Os primeiros anos da construtora foram difíceis. Ricardo trabalhava 16 horas por dia, de segunda a segunda. Eu cuidava de Laura sozinha na maior parte do tempo, continuava dando aulas, fazia as contas da casa esticar até o fim do mês. Mas Ricardo dizia que era temporário, que logo as coisas melhorariam. E melhoraram. A construtora começou a decolar. Contratos grandes, prédios inteiros, parcerias lucrativas. Quando Pedro nasceu, 5 anos depois da Laura, já estávamos em situação financeira confortável. Compramos a casa grande no bairro Ecoville, 3 quartos, quintal, piscina. Eu achei que finalmente poderíamos respirar, aproveitar, mas Ricardo estava cada vez mais ausente. É só mais um projeto, Helena. Depois desse, eu tiro férias, a gente viaja, prometo. As promessas se acumulavam como poeira. As férias nunca aconteciam. As viagens eram sempre canceladas de última hora. E eu? Eu comecei a me sentir invisível. As conversas entre nós se resumiam à logística. Pedro tem dentista terça. Laura precisa de material para a escola. A conta de luz está alta. Não havia mais margaridas. Não havia mais perguntas sobre meu dia. Não havia mais nada além de funcionalidade. Foi quando eu decidi largar meu emprego. Ricardo sugeriu, na verdade. Helena, você trabalha tanto, se estressa tanto com aqueles adolescentes malcriados. A gente não precisa do seu salário. Por que você não fica em casa? Cuida das crianças, da casa, de mim. Ele sorriu, aquele sorriso que já não chegava aos olhos. Você merece descansar. Eu acreditei. Acreditei que era cuidado, não controle. Larguei a sala de aula, os livros que eu amava ensinar, as conversas com alunos brilhantes que me lembravam por que eu amava literatura. Larguei Helena, a professora, e me tornei Helena, a esposa do Ricardo. Os anos seguintes foram um borrão de rotina. Levar as crianças para a escola, academia, supermercado, almoços com outras esposas de empresários, festas da construtora, onde eu sorria e fingia que tudo estava perfeito. Ricardo ficava cada vez mais distante. Chegava tarde, cheirando a perfume que não era o dele. O celular sempre virado para baixo. Conversas sussurradas que ele interrompia quando eu entrava na sala. Eu não era idiota, eu sabia, mas eu tinha medo. Medo de confrontar, medo de perder a estabilidade, medo de admitir que tinha sacrificado tudo por um casamento que estava morrendo. Tentei conversar uma vez. Foi em uma noite depois de uma festa da empresa. Ricardo tinha bebido um pouco, estava mais solto. Ricardo, a gente precisa conversar. Eu sinto que você está distante, que... Ele me cortou. Helena, você é paranoica. Eu trabalho pra caramba pra dar tudo pra você, pros nossos filhos, e você vem com essas neuras. Eu tô cansado. E saiu, batendo a porta do quarto. Eu fiquei ali, parada na cozinha, as mãos tremendo. Paranoica. Ele me chamou de paranoica. Comecei a duvidar de mim mesma.
Talvez eu fosse paranoica. Talvez fosse tudo na minha cabeça. Até que encontrei o recibo. Foi em uma manhã normal. Eu estava separando a roupa dele para lavar quando achei o recibo de hotel no bolso do paletó. Hotel Mar Azul, Balneário Camboriú. Suíte presidencial. R$ 2.400. Data: 3 semanas atrás. Ricardo tinha dito que estava em São Paulo, em reunião de negócios naquele final de semana. Minhas mãos tremeram tanto que derrubei o recibo. Sentei no chão do quarto, encostei as costas na cama e chorei. Chorei por horas. Chorei por todos os anos de sacrifício, por todas as vezes que engoli humilhação, por todas as noites que dormi sozinha enquanto ele estava trabalhando. Quando não tinha mais lágrimas, eu liguei para minha prima Andréia. Andréia era advogada, divorciada, direta. Ela ouviu tudo e disse: Helena, para de ser trouxa. Procura um investigador. Descobre a verdade. Porque se ele tá te traindo, você tem direito a metade de tudo que ele construiu com o seu dinheiro. Lembra? Aquele dinheiro da avó que você foi idiota de colocar na conta dele. Ela tinha razão. Minha avó, o anel de safira. Olhei para ele no meu dedo. Nunca esqueça quem você é. Eu tinha esquecido. Mas agora, segurando aquele recibo, sentindo a raiva subir pela garganta, eu comecei a lembrar. Procurei Cristina Moraes na semana seguinte. Ela tinha sido recomendada por Andréia, que conhecia o trabalho dela de um caso na Polícia Federal. Marquei a reunião em um café discreto no centro. Cristina era tudo que eu não era. Segura, firme, incisiva. Cabelos pretos curtos, olhar penetrante, postura ereta. Me conta tudo, ela disse sem rodeios. E eu contei. As traições, as desconfianças, o dinheiro da minha avó, os anos de humilhação. Cristina escutou tudo, anotando em um caderninho preto. No final ela disse: Helena, eu vou ser honesta com você. Isso vai doer. Investigar seu marido, descobrir a verdade, vai doer muito. Mas se você quer sair dessa situação de pé, se você quer recuperar o que é seu, você precisa ser forte. Você consegue? Eu olhei para o anel de safira no meu dedo. Consigo. E comecei a jornada mais difícil da minha vida. Continuar vivendo com Ricardo como se nada estivesse acontecendo, enquanto Cristina investigava cada passo dele. Os primeiros relatórios chegaram 2 semanas depois. Fotos. Ricardo entrando em hotéis com Vanessa, a secretária dele. Vanessa, 28 anos, loira, sorriso perfeito, que eu tinha cumprimentado tantas vezes em festas da empresa sem saber que ela estava dormindo com meu marido. As fotos me destroçaram, mas não pararam por aí. Cristina encontrou mensagens, e-mails, transferências bancárias. Ricardo estava bancando Vanessa. Apartamento alugado, carro, roupas, viagens. Tudo com dinheiro da empresa. Meu dinheiro. O dinheiro da minha avó. Mas Cristina foi além. Ela investigou as finanças da construtora e descobriu algo ainda pior. Ricardo estava desviando dinheiro. Contas offshore nas Ilhas Cayman. Imóveis registrados em nomes de laranjas. Sonegação fiscal. Tudo documentado, tudo provado. Quando Cristina me mostrou o relatório completo, 300 páginas de evidências, eu não sabia se ria ou chorava. Ele fodeu com a vida errada, Cristina disse, sem um pingo de emoção. Agora você tem tudo nas mãos, mas você precisa de um advogado bom, muito bom. Foi quando ela me apresentou ao doutor Bernardo Almeida. Bernardo era amigo de longa data da família da minha avó. Tinha sido advogado de Dona Irene em algumas questões imobiliárias. Quando contei tudo a ele, ele balançou a cabeça, triste. Helena, eu lembro de você pequenininha, indo visitar sua avó. Dona Irene adorava você. Se ela soubesse o que esse homem fez. Mas não se preocupe. Eu vou garantir que você receba não só o que é seu por direito, mas uma compensação por todos esses anos de abuso emocional e financeiro. E foi assim que começamos a montar o plano, discretamente, pacientemente. Eu continuei vivendo na mesma casa, dormindo no mesmo quarto. Ricardo já dormia no escritório havia meses, cumprimentando Vanessa nas festas, sorrindo para os advogados dele. Mas por dentro, eu estava planejando cada movimento.
E tinha um último segredo que nem Ricardo sabia. 2 anos antes, quando minha tia-avó Beatriz faleceu, ela me deixou mais uma herança, 2 milhões de reais. Mas dessa vez eu não fui idiota. Eu não contei para o Ricardo. Investi tudo com a ajuda de um consultor financeiro indicado por Andréia. Em 2 anos, aqueles 2 milhões viraram 2.400.000. Tudo em contas no meu nome, investimentos separados. Ricardo não fazia ideia. Ele achava que eu era dependente dele financeiramente, que eu não tinha para onde ir. Mas eu tinha. Eu tinha uma fortaleza financeira que ele nem imaginava. E quando Bernardo me disse que estava tudo pronto, que tínhamos evidências suficientes para destruir Ricardo no divórcio, eu respirei fundo e disse: vamos em frente. Foi quando Ricardo recebeu a notificação de divórcio. Ele chegou em casa, vermelho de raiva, jogou os papéis na minha frente. O que é isso, Helena? Você enlouqueceu? Eu estava sentada na sala, calma, as mãos cruzadas no colo. É um pedido de divórcio, Ricardo. Eu quero me separar. Ele riu. Riu na minha cara. Você? Se separar? Helena, você não é nada sem mim. Você não tem dinheiro, não tem carreira, não tem nada. Boa sorte tentando sobreviver sozinha. Eu não respondi, apenas o olhei com pena. Você vai se arrepender disso. Ele cuspiu as palavras. Eu tenho os melhores advogados de Curitiba. Você não vai ficar com nada. E foi assim que chegamos naquela sala de reuniões. Ricardo, confiante, prepotente, achando que ia me esmagar, sem saber que eu tinha montado o jogo peça por peça, por um ano inteiro. E agora ele estava do outro lado da mesa, pálido, suando, assinando sua própria derrota. Os 30 dias seguintes após aquela reunião foram os mais estranhos da minha vida. Ricardo ainda morava na casa, mas em um quarto separado no andar de baixo. Ele mal falava comigo, mal olhava para mim. Passava os dias trancado no escritório, ao telefone com advogados, com contadores, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas não havia saída. Bernardo tinha sido meticuloso. Cada documento, cada evidência, cada número estava certificado, autenticado, irrefutável. Eu continuava minha rotina normalmente. Levava Laura e Pedro para a escola, fazia as compras, preparava o jantar. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu andava mais ereta, falava mais firme, olhava as pessoas nos olhos. Uma tarde, Laura me perguntou: Mãe, você tá diferente, mais feliz? Eu sorri para minha filha. Essa menina linda de 16 anos que tinha herdado meus olhos castanhos e a inteligência da avó. Estou me encontrando de novo, filha. É só isso. Laura me abraçou forte. Eu sei que você e o pai vão se divorciar. Tá tudo bem, mãe. A gente só quer que você seja feliz. Meu coração se encheu. Meus filhos sabiam. Claro que sabiam. Crianças sempre sabem quando os pais não se amam mais. Mas saber que eles me apoiavam, que eles entendiam, me deu uma força que eu nem sabia que precisava. Foi na segunda semana que Vanessa apareceu. Ela tocou a campainha em uma terça-feira à tarde. Eu estava na sala, lendo um livro. Tinha voltado a ler algo que não fazia havia anos. Quando abri a porta e vi ela ali, parada no batente, de salto alto e roupa de grife, meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dela. Mas não fiz isso. Apenas a encarei, esperando. Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixa, quase envergonhada. Não, eu respondi, firme. Então, vou falar aqui mesmo. Ela respirou fundo. Helena, eu sei que você sabe. Sobre mim e o Ricardo, e eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu precisava vir aqui te dizer que... Aqui eu terminei com ele. Eu ergui uma sobrancelha. Você terminou com ele? Que interessante. E por que exatamente você acha que eu me importo? Vanessa mordeu o lábio inferior, os olhos marejados. Porque eu fui idiota. Ele me prometeu que ia deixar você, que ia casar comigo, que a gente ia ficar junto. Mas agora que tudo isso do divórcio explodiu, ele me ligou ontem e disse que não pode mais me ver, que eu fui só uma distração, que ele nunca me amou de verdade.
Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Eu deveria ter sentido pena. Mas tudo que senti foi um vazio frio. Vanessa, você dormiu com o marido de outra mulher por 7 anos. Você aceitou presentes, viagens, um carro, um apartamento, tudo pago com dinheiro que não era dele, era nosso. Você olhava para mim em festas, sorria para mim, sabendo que estava destruindo meu casamento. E agora você vem até a minha casa porque ele te descartou? Minha voz estava calma, mas cada palavra era uma lâmina. Eu não tenho nada para te dizer, Vanessa. Exceto isso, você colheu exatamente o que plantou. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Ela soluçou, mas se virou e foi embora, cambaleando nos saltos. Fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. Parte de mim esperava sentir satisfação, mas o que senti foi apenas cansaço. Cansaço de anos de mentiras, de traições, de dor. Mas também senti algo novo. Esperança. Esperança de que essa história estava finalmente chegando ao fim. Na 3ª semana, a indenização caiu na minha conta. R$ 500.000. Eu olhei para o extrato no aplicativo do banco, aquele número absurdo na tela do celular e não consegui acreditar. Liguei para Bernardo. Bernardo, o dinheiro? Caiu? Ele riu do outro lado. Sim, Helena. E isso é só o começo. A transferência dos imóveis e a divisão do patrimônio vão estar completas em mais 2 semanas. Você vai ficar muito bem de vida. Desliguei e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Naquela noite, jantei com Laura e Pedro. Ricardo nem apareceu, estava trancado no escritório como sempre. Crianças, eu comecei, a voz firme. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Eles me olharam, atentos. Eu e seu pai vamos nos divorciar oficialmente nas próximas semanas. E a casa vai ficar para mim e para vocês. Seu pai vai morar em outro lugar. Laura assentiu, séria. A gente já sabia, mãe, e tá tudo bem. Pedro, meu menininho de 13 anos, sempre mais sensível, perguntou: mas a gente ainda vai ver o pai, né? Claro, amor, sempre que vocês quiserem. Isso não muda. Ele pareceu aliviado. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, eu subi para o quarto, deitei na cama e, pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, sem medo. Foi na 4ª semana que Ricardo tentou o contra-ataque. Ele chegou em casa uma tarde, acompanhado de um homem de terno escuro que eu não conhecia. Bateu na porta da sala onde eu estava lendo. Helena, preciso falar com você. Esse é o Dr. Augusto Braga, meu novo advogado. Eu marquei a página do livro, fechei e olhei para os dois. Pode falar. Dr. Augusto, um homem de uns 50 anos, barriga proeminente, óculos de aro grosso, pigarreou. Senhora Helena, vim aqui fazer uma proposta. O doutor Ricardo está disposto a aumentar a oferta de pensão alimentícia para R$ 20.000 mensais em troca de você desistir da indenização por danos morais e de metade dos bens não declarados. Eu olhei para Ricardo. Ele evitou meu olhar. Olhei de volta para o Dr. Augusto. Não, senhora Helena, é uma oferta generosa. Eu disse não. Minha voz estava firme, sem espaço para negociação. O acordo já está assinado, homologado e sendo executado. Não há nada mais a discutir. E agora, por favor, saiam da minha sala. Dr. Augusto olhou para Ricardo, que estava vermelho de raiva. Helena, você está fazendo isso só para me ferrar, né? Para me destruir. Eu me levantei, caminhei até ele e, pela primeira vez em 18 anos de casamento, olhei nos olhos dele sem medo nenhum. Ricardo, eu não estou fazendo isso para te destruir. Eu estou fazendo isso para me reconstruir. Você destruiu nosso casamento sozinho quando decidiu me trair, me humilhar, esconder dinheiro e tratar nossa família como se fôssemos descartáveis. Agora você vai colher as consequências. E eu vou seguir em frente. Virei as costas para ele e voltei para o sofá, peguei meu livro e continuei lendo como se eles não estivessem ali. Ouvi os passos dele saindo, a porta batendo. Mas eu não levantei os olhos do livro. Naquela noite,
Ricardo fez as malas e saiu de casa. Finalmente. A casa ficou mais leve, como se um peso sufocante tivesse sido removido. Laura e Pedro vieram até mim e nós nos abraçamos na sala, os três juntos. Vai ficar tudo bem, eu sussurrei. Vai ficar melhor que bem. Enquanto isso, nos bastidores, Cristina continuava seu trabalho. Ela tinha me ligado alguns dias antes com uma descoberta bombástica. Helena, você não vai acreditar no que eu encontrei. O que foi? Lembra que o Ricardo tinha 2 apartamentos em Balneário Camboriú, registrados no nome do cunhado dele, o Marcelo? Sim. Pois é, eu fui mais fundo. Esses apartamentos foram comprados com dinheiro de um desvio que ele fez da construtora em 2015. Ele criou uma obra fantasma, superfaturou os materiais e desviou mais de R$1 milhão. Tá tudo documentado aqui. Notas fiscais frias, pagamentos para empresas que não existem, tudo. Meu sangue gelou. R$1 milhão? Isso. E tem mais. Esse dinheiro foi declarado como despesa da empresa, o que significa que ele sonegou o imposto em cima disso também. Helena, se a Receita Federal pegar isso, o Ricardo vai ter que pagar multa astronômica, pode até responder criminalmente. Eu respirei fundo. E o que você acha que eu devo fazer? Isso é decisão sua. Você pode usar isso como munição adicional no divórcio. Ou pode entregar para as autoridades. Ou pode guardar como seguro caso ele tente alguma coisa contra você no futuro. Eu pensei naquilo por dias. Tinha poder suficiente agora para destruir Ricardo completamente. Mas eu não era como ele. Eu não queria vingança cega. Eu queria justiça. Liguei para Bernardo. Bernardo, eu quero que você envie uma notificação para os advogados do Ricardo. Diz para ele que eu tenho evidências de desvio de dinheiro e sonegação fiscal que podem ser entregues às autoridades competentes a qualquer momento, mas que eu vou guardar essas evidências desde que ele cumpra rigorosamente todos os termos do acordo de divórcio e não tente nenhuma manobra judicial contra mim ou contra as crianças. Se ele tentar, eu entrego tudo. Bernardo ficou em silêncio por um momento. Helena, você tem certeza? Isso é jogar muito pesado. Tenho certeza. Eu não quero destruir ele, Bernardo. Mas eu também não vou deixar ele tentar me destruir de novo. Entendido. Vou enviar a notificação hoje mesmo. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Alô? Helena. Era Ricardo. A voz dele estava quebrada, cansada. Eu recebi a notificação. Eu não vou tentar nada, tá? Eu só quero que isso acabe. Eu tô cansado, Helena. Muito cansado. Eu não senti pena, mas também não senti raiva, apenas indiferença. Ótimo, Ricardo. Cumpre o acordo, respeita as crianças e a gente segue cada um com sua vida. Helena, eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu te machuquei. E eu sinto muito. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria gritar, queria listar todas as maneiras como ele tinha me destroçado. Mas outra parte, a parte que estava finalmente curando, sabia que não adiantava. Ricardo, suas desculpas não mudam o que você fez. Não apagam os anos de dor. Mas eu aceito que você esteja arrependido. Agora eu preciso ir. E desliguei. Olhei para o anel de safira no meu dedo, girei ele devagar e sorri. Vó, eu consegui. Eu lembrei quem eu sou. Na 5ª semana, a transferência final dos bens foi concluída. A casa estava oficialmente no meu nome. 50% de todos os bens declarados e não declarados tinham sido transferidos para mim. Eu tinha patrimônio líquido de mais de R$8 milhões. 8 milhões. Eu, Helena, a professora que tinha deixado tudo para apoiar o marido, agora tinha independência financeira completa. Mas mais importante que o dinheiro era a liberdade. Liberdade para acordar sem medo. Liberdade para tomar decisões sobre minha própria vida. Liberdade para ser Helena de novo. Liguei para Andréia, minha prima, minha guerreira. Dréia, acabou. Tá tudo resolvido. Ela gritou do outro lado. Eu sabia que você conseguiria.
Helena, eu tô tão orgulhosa de você. Rimos juntas, choramos juntas. Obrigada, Andréia, por me dar força quando eu não tinha, por me lembrar que eu merecia mais. Você sempre mereceu mais, prima. Sempre. E agora você tem. O que você vai fazer agora? Eu olhei pela janela da sala, para o jardim da casa que agora era minha, para o céu azul de Curitiba e sorri. Vou recomeçar. Naquela noite fiz uma lista de todas as coisas que eu tinha deixado de fazer por causa do Ricardo, por causa do casamento, por causa do medo. Ler os livros que eu amava, voltar a dar aulas, talvez como voluntária. Viajar com Laura e Pedro, aprender a tocar violão, algo que eu sempre quis, conhecer pessoas novas, viver, apenas viver. Quando Laura desceu para a cozinha naquela noite, ela me viu escrevendo. O que é isso, mãe? Uma lista de sonhos, filha. Ela se sentou ao meu lado, leu alguns itens e sorriu. Posso adicionar um? Claro. Ela pegou a caneta e escreveu. Ser feliz. Abracei minha filha e as lágrimas vieram de novo. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de recomeço. Eu achei que o pior tinha passado. Achei que Ricardo tinha finalmente aceitado a derrota, que ele seguiria em frente, como prometeu no telefonema. Mas eu tinha subestimado o orgulho ferido de um homem acostumado a ter controle sobre tudo. Foi em uma sexta-feira à noite, 6 semanas após aquela reunião decisiva no escritório de advocacia. Laura tinha ido dormir na casa de uma amiga. Pedro estava jogando videogame no quarto. Eu estava na cozinha, preparando um chá de camomila, quando ouvi a campainha tocar. Eram quase 10 da noite. Franzi a testa, caminhei até a porta, olhei pelo olho mágico. Era Ricardo. Ele estava sozinho, as mãos nos bolsos, a postura curvada. Parecia menor de alguma forma. Abri a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. O que você quer, Ricardo? São quase 10 da noite. Ele levantou os olhos e o que vi ali me chocou. Ele estava chorando. Lágrimas desciam pelo rosto dele, os olhos vermelhos, inchados. Helena, por favor, eu preciso falar com você. Só 5 minutos, por favor. Toda a fibra do meu ser gritava para eu fechar a porta. Mas havia algo na voz dele, um desespero tão profundo que me fez hesitar. Contra meu melhor julgamento, tirei a corrente e abri a porta. 5 minutos, na sala, e deixa a porta de entrada aberta. Ele entrou e o cheiro de álcool veio junto. Ele tinha bebido. Não estava cambaleando, mas claramente tinha bebido. Sentou no sofá, a cabeça nas mãos. Eu fiquei de pé, os braços cruzados, mantendo distância. Fala. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Helena, eu perdi tudo. A Vanessa me deixou, você já sabe disso. Mas eu perdi contratos grandes da construtora também. 3 clientes importantes cancelaram nas últimas semanas. Eles souberam do divórcio, das acusações, e não querem mais fazer negócio comigo. Minha reputação tá destruída. Eu não disse nada. Apenas esperei. E hoje, ele continuou, a voz quebrando. Hoje eu descobri que meu sócio, o Mauro, tá tentando me tirar da construtora. Ele convocou uma assembleia extraordinária, juntou os outros investidores e está argumentando que eu sou um risco para a empresa por causa das irregularidades fiscais. Helena, eles vão me expulsar da empresa que eu criei, da empresa que a gente criou com o dinheiro da sua avó. Ele olhou para mim, os olhos implorando compreensão. Eu senti uma pontada, mas não de pena. Era algo mais complexo. Era a constatação de que esse homem, que um dia eu amei mais que tudo, tinha se autodestruído completamente. E você está me contando isso por quê? Perguntei, a voz neutra. Porque eu preciso da sua ajuda. Ele se levantou, deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Helena, se você retirar as evidências, se você falar com o Bernardo e disser que não vai entregar nada para a Receita Federal, eu posso usar isso para acalmar os investidores. Eu posso mostrar que não tem nenhuma investigação em andamento, que tá tudo resolvido. Eu quase ri. Quase. Você tá me pedindo para te salvar?
Depois de tudo que você fez? Depois de me trair por 7 anos, de me humilhar, de tentar me deixar sem nada no divórcio? Helena, eu sei que eu fui um idiota. Eu sei que eu destruí nosso casamento. Mas eu tô desesperado. Eu não tenho mais ninguém. Minha família me deu as costas. Meus amigos sumiram. A Vanessa me usou e jogou fora. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Ele caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão da sala. Por favor, Helena, por favor. Pelos anos que a gente passou juntos, pelos nossos filhos, por favor. Eu olhei para aquele homem de joelhos no chão da minha sala. Esse homem que tinha sido meu marido por 18 anos. Esse homem que tinha segurado minha mão quando Laura nasceu. Esse homem que tinha construído um império e depois tentado me excluir dele. E eu não senti nada, nenhuma raiva, nenhuma pena. Apenas um vazio frio. Ricardo, levanta. Ele levantou-se apoiando no sofá. Você quer que eu te ajude? Depois de tudo? Você realmente acha que eu devo alguma coisa para você? Helena. Não, deixa eu terminar. Minha voz estava firme, controlada. Você teve escolhas, Ricardo. Você escolheu me trair, escolheu esconder dinheiro, escolheu me humilhar, escolheu tentar me deixar sem nada. E agora você quer que eu te salve das consequências das suas próprias escolhas? Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão. Eu não vou te ajudar, não porque eu quero vingança, não porque eu te odeio, mas porque eu aprendi que não é minha responsabilidade te salvar. Você é um homem adulto que tomou decisões adultas. Agora você lida com as consequências. Helena, por favor, sai da minha casa, Ricardo. Helena, sai! Minha voz ecoou pela sala. Pedro apareceu no topo da escada, assustado. Mãe, tá tudo bem? Respirei fundo, recuperando a compostura. Tá tudo bem, filho. Seu pai tá saindo. Ricardo olhou para mim uma última vez, e naquele olhar havia ódio. O desespero tinha se transformado em raiva. Você vai se arrepender disso, Helena. Você vai... Não, Ricardo, eu não vou. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso anos atrás. Agora sai antes que eu chame a polícia. Ele saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Eu fiquei ali parada, tremendo, o coração acelerado. Pedro desceu correndo as escadas e me abraçou. Mãe, o que ele queria? Ele queria ajuda. Mas ele não merece minha ajuda, filho. Não depois de tudo. Pedro assentiu, me abraçando mais forte. Eu te amo, mãe. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Aquelas palavras me quebraram. Chorei ali, abraçada no meu filho de 13 anos, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a dor. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Bernardo. Helena, você viu as notícias? Que notícias? A construtora do Ricardo. A assembleia foi anteontem. Eles votaram pela expulsão dele da sociedade. Ele não é mais o dono da Cardoso em Filhos. Meu coração acelerou. Como assim? O Mauro e os outros investidores compraram a parte dele. Ele recebeu uma indenização, mas muito menos do que a empresa realmente vale. Basicamente, ele foi forçado a vender por migalhas. E tem mais. O quê? A Receita Federal abriu investigação oficial sobre sonegação fiscal da construtora. Alguém denunciou anonimamente. Eu gelei. Não fui eu, Bernardo. Eu juro que... Eu sei que não foi você, Helena. Mas alguém denunciou. Provavelmente o próprio Mauro, para justificar a expulsão do Ricardo e proteger a empresa. Ricardo vai ter que responder a processo administrativo e possivelmente criminal. Desliguei o telefone em choque. Eu não tinha feito nada, mas de alguma forma a verdade tinha vindo à tona de qualquer jeito. O universo tinha cobrado sua dívida. 2 semanas depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era de um número que eu não reconhecia. Atendi com cautela. Alô? Helena Cardoso? Uma voz feminina, formal. Sim, sou eu. Aqui é da Delegacia da Receita Federal. A senhora poderia vir até nossa sede para prestar um depoimento sobre a construtora Cardoso em Filhos? Meu sangue gelou. Depoimento? Sobre o quê? Sobre possíveis irregularidades fiscais. A senhora foi casada com o Dr. Ricardo Cardoso por 18 anos
e pode ter informações relevantes para a investigação. Liguei imediatamente para Bernardo. Ele me acalmou. Helena, não se preocupe. Você não fez nada de errado. Você só precisa contar o que você sabe. Eu vou com você. No dia do depoimento, sentei em uma sala fria da Receita Federal, Bernardo ao meu lado, 2 agentes à minha frente. Eles fizeram perguntas sobre as finanças da construtora, sobre as contas, sobre tudo. Eu respondi com honestidade absoluta. Contei sobre as contas offshore que descobri através da investigação particular. Contei sobre os imóveis em nome de laranjas. Contei sobre tudo que Cristina tinha documentado. Quando terminei, um dos agentes, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos em coque, me olhou com algo parecido com admiração. Senhora Helena, a sua investigação particular forneceu evidências cruciais para este caso. A senhora está ciente de que o senhor Ricardo pode enfrentar processo criminal? Estou, eu respondi, firme. E a senhora está disposta a testemunhar se necessário? Olhei para Bernardo. Ele assentiu levemente. Respirei fundo. Estou. Saí daquela delegacia com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Uma semana depois, Ricardo foi indiciado formalmente por sonegação fiscal e evasão de divisas. A notícia saiu em todos os jornais de Curitiba. Empresário é indiciado por sonegação milionária. Vi a manchete no celular e senti um aperto no peito. Não de pena por ele, mas pela consciência de que tinha sido eu, indiretamente, que tinha colocado aquilo em movimento. Liguei para Cristina. Eu fiz a coisa certa. Ela respondeu sem hesitar. Helena, você fez o que era justo. Ele roubou, mentiu, traiu. Ele está colhendo o que plantou. Não carrega culpa por isso. Mas era difícil não sentir culpa. Até Laura, minha filha sempre tão forte, me perguntou: Mãe, o pai pode ir para a cadeia? Pode, eu respondi, honesta. Depende do processo. E você? Você se sente mal por isso? Eu pensei antes de responder. Eu me sinto mal que chegou a esse ponto, mas eu não me sinto mal por ter contado a verdade. Seu pai fez escolhas ruins e agora ele tem que responder por elas. Mas a verdade é que, à noite, sozinha no quarto, eu me perguntava se tinha ido longe demais. Se tinha destruído um homem que, apesar de tudo, ainda era o pai dos meus filhos. Foi minha prima Andréia que me trouxe de volta à razão. Ela veio até minha casa, se sentou comigo na varanda, segurou minha mão. Helena, para com isso. Para de carregar culpa que não é sua. O Ricardo se destruiu sozinho. Você só contou a verdade. E a verdade liberta. Você, não ele. Você. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas era difícil deixar de sentir. Uma parte de mim ainda lembrava do Ricardo de 22 anos atrás, aquele rapaz de sorriso largo que me levava margaridas. E era doloroso aceitar que aquele rapaz tinha morrido fazia muito tempo. A última vez que vi Ricardo pessoalmente foi 3 meses após o indiciamento. Ele pediu para se encontrar comigo em um café neutro no centro. Eu hesitei, mas Bernardo disse que seria seguro e que talvez fosse bom ter uma conversa final. Cheguei ao café antes dele. Pedi um cappuccino, sentei em uma mesa perto da janela. Quando ele entrou, quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido muito, os olhos fundos, os cabelos grisalhos que antes ele tingia agora aparentes. Parecia 10 anos mais velho. Sentou à minha frente sem pedir nada. Ficamos em silêncio por um longo momento. Obrigado por vir, ele disse finalmente, a voz baixa. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não, eu respondi honesta. Ele suspirou, olhou para as próprias mãos. Helena, eu não te trouxe aqui para implorar ou pedir ajuda de novo. Eu aprendi a lição. Eu só. Eu queria te pedir desculpas, de verdade dessa vez. Eu esperei. Eu fui um monstro com você. Eu te traí, te humilhei, tentei te tirar tudo. E você não merecia nada disso. Você foi uma esposa incrível, uma mãe incrível, e eu joguei tudo fora por orgulho, por arrogância, por estupidez. Lágrimas desciam pelo rosto dele agora, mas eu não me movi para consolá-lo. Eu não espero seu perdão. Eu sei que não mereço,
Mas eu precisava que você soubesse que eu sei o que eu fiz. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Olhei para aquele homem, para os destroços do que ele tinha sido, e finalmente, senti algo. Não raiva, não ódio, mas uma tristeza profunda. Tristeza pelo que poderia ter sido, e nunca foi. Ricardo, eu comecei, medindo cada palavra. Eu aceito suas desculpas. Não porque isso apaga o que você fez, mas porque eu preciso seguir em frente sem carregar raiva. Mas eu não posso te perdoar. Ainda não. Talvez nunca. E eu preciso que você respeite isso. Ele assentiu, enxugando as lágrimas. Eu respeito. E Helena, cuida bem das crianças. Cuida bem de você. Você merece ser feliz. Levantei, peguei minha bolsa. Eu vou ser, Ricardo. Eu já sou. E saí daquele café sem olhar para trás. 6 meses depois daquele encontro no café, eu estava sentada em uma cadeira de plástico na quadra de uma escola pública no bairro Cajuru, em Curitiba, observando 15 adolescentes discutirem animadamente sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu tinha voltado a dar aulas, não em colégio particular como antes, mas como voluntária em projetos sociais para jovens de comunidades carentes. E pela primeira vez em anos, eu me sentia útil, me sentia viva. Professora Helena, uma menina de uns 16 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, levantou a mão. Mas a Capitu traiu mesmo ou o Bentinho que era maluco ciumento? Eu sorri. Essa pergunta eterna. Essa dúvida que Machado plantou há mais de um século. O que você acha, Jéssica? Eu acho que ele era doido, professora. Igual meu ex que ficava me acusando de traição sem eu ter feito nada. A sala riu, e eu ri junto. Então você acha que Machado quis mostrar como o ciúme pode destruir um relacionamento? Sim, tipo, ele criou essa história toda na cabeça dele e destruiu tudo. Assenti, meu coração aquecendo. Essas conversas, essas conexões, era isso que eu tinha deixado para trás quando abandonei minha carreira. E agora, recuperando isso, eu sentia que estava recuperando a mim mesma. Depois da aula, enquanto eu arrumava os livros, a coordenadora do projeto, Dona Marisa, uma senhora negra de uns 60 anos, toda sabedoria e bondade, se aproximou. Helena, posso falar com você? Claro, Dona Marisa. Eu queria te agradecer. Desde que você começou aqui, os meninos mudaram. Eles estão lendo, estão participando, estão animados. Você tem um dom. Eu senti as lágrimas ameaçarem. Obrigada, Dona Marisa, mas quem tem que agradecer sou eu. Vocês me deram um propósito de novo. Ela sorriu, colocou a mão no meu ombro. A gente se encontra quando a gente precisa, filha. E você estava precisando daqui tanto quanto a gente precisava de você. Saí daquela escola com o coração cheio. Entrei no carro, um SUV novo que eu tinha comprado, pela primeira vez na vida comprando algo só porque eu queria. E dirigi pelas ruas de Curitiba, ouvindo Elis Regina no rádio. A cidade parecia diferente agora. Mais colorida, mais viva. Ou talvez fosse eu que estava diferente. Quando cheguei em casa, Laura estava na cozinha fazendo bolo de cenoura. Ela tinha herdado meu amor por cozinhar. Oi, mãe! Como foi na escola? Maravilhoso, filha. Maravilhoso. Pedro estava na sala, jogando videogame com 2 amigos. Ele pausou o jogo quando me viu. Mãe, a gente pode pedir pizza hoje? Pode. Escolhe o sabor. Ele comemorou, voltou ao jogo. Vida normal. Vida simples. Vida boa. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá e meu livro. Estava relendo A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O céu estava estrelado, a brisa fresca. Girei o anel de safira no dedo, aquele anel da vó que tinha me acompanhado em toda a jornada. Vó, eu consegui! Sussurrei para as estrelas. Eu lembrei quem eu sou, e eu tô reconstruindo minha vida. Tijolo por tijolo. Senti uma paz profunda me envolver. Ricardo estava longe agora.
Ele tinha sido condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por sonegação fiscal, mas com possibilidade de cumprir pena alternativa prestando serviços comunitários. Ele tinha perdido quase tudo: a construtora, a reputação, os amigos. Mas eu não sentia satisfação com isso. Apenas sentia que a justiça tinha sido feita. Ele ainda via Laura e Pedro regularmente. Os encontros eram tensos no começo, mas com o tempo, as crianças construíram uma relação nova com o pai. Uma relação baseada em honestidade, não em aparências. Laura me disse uma vez: "Mãe, o pai tá diferente, mais humilde, mais presente de certo jeito." Eu esperei que fosse verdade. Pelas crianças, eu esperei. Quanto a Vanessa, eu soube por terceiros que ela tinha se mudado para São Paulo, arrumado um emprego em outra empresa, recomeçado. Parte de mim esperei que ela tivesse aprendido alguma coisa, que ela não fizesse com outra mulher o que fez comigo. 3 meses depois de voltar a dar aulas, recebi uma mensagem inesperada no WhatsApp. Era de Cristina, a investigadora. "Helena, tô com uma proposta para você. Posso te ligar?" Liguei de volta imediatamente. "Cristina, tudo bem? Que proposta?" "Helena, eu tô montando uma ONG. Chama-se Mulheres de Pé. A gente vai oferecer apoio jurídico, psicológico e investigativo para mulheres em situações de violência doméstica, traição, abuso financeiro. E eu queria que você fizesse parte. Não como funcionária, mas como conselheira. Sua história pode inspirar outras mulheres." Eu fiquei em silêncio, processando. "Cristina, eu não sei se..." "Helena, você passou por tudo isso e saiu do outro lado inteira, forte, livre. Quantas mulheres precisam ouvir que é possível? Quantas mulheres estão onde você estava há 1 ano, com medo, achando que não tem saída?" Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. "Deixa eu pensar e te respondo. Ok. Mas pensa bem, Helena. Você pode fazer muita diferença." Desliguei e fiquei pensando. Minha história. Eu nunca tinha pensado nela como algo que pudesse ajudar outras pessoas. Sempre tinha pensado nela como minha dor pessoal, minha jornada privada. Mas talvez houvesse um propósito maior. Conversei com Laura e Pedro sobre a proposta. "Mãe, você tem que fazer isso", Laura disse convicta. "Você é prova viva de que é possível recomeçar. De que a gente não precisa aceitar ser tratada mal só porque está casada há muito tempo ou tem filhos." Pedro concordou. "Mãe, você é tipo uma heroína, sério." Eu ri, mas meu coração estava cheio. No dia seguinte, liguei para Cristina. "Eu aceito. Eu quero fazer parte da Mulheres de Pé." E foi assim que, 10 meses após aquela reunião decisiva no escritório de advocacia, eu me vi em um pequeno auditório no centro de Curitiba, diante de 50 mulheres contando minha história. Meu nome é Helena Cardoso, e há 1 ano atrás eu estava sentada em uma sala de reuniões, ouvindo meu marido dizer que eu não ia ficar com nada no divórcio. Ele tinha os melhores advogados, ele tinha poder, ele tinha controle. Ou pelo menos, era isso que ele achava. Contei tudo. As traições, as humilhações, a investigação, a virada na reunião de divórcio. As mulheres ouviam em silêncio absoluto, algumas chorando, outras com os punhos cerrados. E hoje, 1 ano depois, eu tô aqui, livre, financeiramente independente, reconstruindo minha vida nos meus termos. Não porque eu quis vingança, mas porque eu lembrei quem eu era. Porque eu parei de aceitar migalhas quando eu merecia o banquete inteiro. Quando terminei, o silêncio durou 3 segundos. Depois, aplausos. Aplausos estrondosos, mulheres se levantando, chorando, aplaudindo. Uma mulher na primeira fila, lágrimas escorrendo pelo rosto, me disse depois: "Obrigada, você me deu esperança." E naquele momento, eu soube que tinha encontrado o meu propósito. Os meses seguintes foram de crescimento. A ONG Mulheres de Pé se expandiu. Ajudamos dezenas de mulheres a sair de relacionamentos abusivos, a recuperar patrimônio roubado, a reconstruir vidas. Eu continuava dando aulas na escola do Cajuru, continuava sendo mãe presente para Laura e Pedro, mas agora eu também era Helena, a mulher que virou o jogo. E minha vida pessoal? Algumas amigas insistiam que eu deveria voltar a namorar. "Helena,
você tá livre, linda, bem de vida. Aproveita. Mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava sozinha e estava descobrindo que gostar da própria companhia era libertador. Eu viajei. Fui para Buenos Aires com Laura, só nós duas, mãe e filha, explorando livrarias, comendo empanadas, rindo. Fui para Fernando de Noronha com Pedro. Mergulhamos com tartarugas, vimos o pôr do sol mais lindo que já vi na vida. Voltei a tocar violão, algo que eu tinha aprendido na adolescência e abandonado. Meus dedos doíam nas primeiras semanas, mas a dor era boa. Era dor de reconstrução. Fiz novas amizades. Conheci mulheres incríveis na ONG, mulheres guerreiras que tinham histórias tão ou mais difíceis que a minha, e que ainda assim se levantavam todos os dias e lutavam. E aos poucos, muito aos poucos, eu comecei a me perdoar. Perdoar a Helena, que aceitou ser pequena por tanto tempo. Perdoar a Helena que teve medo. Perdoar a Helena que demorou para reagir. Um dia, 1 ano e meio depois do divórcio, eu estava no cemitério visitando o túmulo da minha avó. Levo flores todo mês, geralmente margaridas brancas. Aquele dia, eu me sentei no chão ao lado da lápide, as margaridas na mão. Vó, eu sei que você tá vendo tudo de onde você tá. E eu sei que você tá orgulhosa. Eu usei o anel, vó. Usei como armadura, como lembrança, como força. E eu lembrei. Lembrei que eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, que eu sou forte e que eu mereço dignidade, respeito, amor de verdade. Coloquei as flores no vaso, passei a mão na lápide fria. Obrigada, vó, por tudo. Pelo anel, pela herança, pela força que você plantou em mim. Eu não vou decepcionar você. Nunca mais. Quando saí do cemitério, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Olhei para o anel de safira, ele brilhava sob a luz do entardecer, e sorri. Hoje, 2 anos após aquela reunião no escritório de advocacia, eu acordo todos os dias grata. Grata pela dor que me ensinou força, grata pela traição que me ensinou meu valor, grata pela queda que me ensinou a me levantar. Ricardo? Ele cumpriu a pena alternativa, está trabalhando em uma empresa pequena de engenharia, reconstruindo aos poucos. Ele vê as crianças regularmente, e embora nosso relacionamento seja estritamente cordial e distante, não há mais guerra. Há paz. E talvez um dia haja perdão. Mas essa história não é sobre ele. Nunca foi. Essa história é sobre mim. Sobre Helena, que perdeu a si mesma e se encontrou de novo. Sobre a professora que virou esposa troféu e depois virou guerreira. Sobre a mulher que ouviu, "Você não vai ficar com nada", e respondeu ficando com tudo. Principalmente com sua dignidade. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.